de eu chegar na sociedade, eu já bebi o vegetal com os médicos de curiosidade. E naquela época era considerado lá o pajé, que era o Fransquim. Aí tinha o samba, o bajara, e eu fazia parte também daquele trabalho dele lá naquele momento. E naquela época nós vivíamos o vegetal com os médicos de curiosidade. O vegetal era preparado, era simplesmente com a casca, né, do cipó, não é que nem a gente prepara hoje na União, né? E também tinha um segmento que era colocado o olho da jarina, que era para poder dar aquela fita bonita que ele dizia, os curiosos. E lá o conteúdo de tudo aquilo ali é que tinha uns cânticos, né? Uns cânticos muito bonitos que eles chamavam que era a abertura daqueles trabalhos. E naquele dia nós preparamos o chá e atrás assim da casa do Fransquim foi colocado um colchão, tinha algumas árvores, me lembro muito bem que tinha uma árvore que era uma goiabeira. E o samba, naquele dia ele chegou trazendo a banda de uma janela e disse, olha, eu vou colocar essa janela aqui, atrepar ela aqui, porque o cipó só dá banho atrepado. O cipó ele só dá banho atrepado. E eu disse, samba, rapaz, tu não vai cair daí não? Ei, pô, fica tranquilo, rapaz, que o cipó só dá bom mesmo atrepado. E aí naquele momento ali, foi colocado a panela, era mais ou menos aproximadamente de 8 a 10 litros, e cada um se servia, era até uns canecos de leite, e eu era o homem que ficava com o isqueiro para acender a lamparina. E naquele momento ali, nós bebemos o chá, o samba pediu o copo dele, foi entregue, ele estava trepado assim, mais ou menos 2,5 metros de altura, acho que dava uns 3 metros. E naquele momento ali, o Fransquim tinha a sanfona dele, o Fransquim era o que puxava os cânticos na sanfona e o bajara puxava os cânticos no violão. E depois que servimos o chá, cada um serviu, ele pediu que eu apagasse a lamparina e eu apaguei a lamparina, a poronga, chamada poronga, e ele começou, o Fransquim, a fazer os primeiros solos da sanfona. Através daqueles instrumentos, seria trazia um efeito já para poder chegar à força do cipó. Tu lembra que ano era isso, mais ou menos? Rapaz, isso aí, quando eu comecei a beber esse chá com eles, com os curiosos, eu tinha 15 anos de idade. Eu já tenho 46, né? Então eu comecei com eles lá, com os médicos de curiosidade. E nesse dia, nós bebemos o chá, apaguemos as porongas, que era para poder, naquele momento tinha que apagar, eles chamavam de luz, né? Aquela luz que se encontrava material ali com nós. E foi começado, os trabalhos foi aberto da seguinte forma. O Fransquim deu 2 solos na sanfona, né? Que era pra gente viajar naquele som. E o bajara pegou o violão e começava nas cordas mais finas. Tem, 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 tem. E aquilo viajava e você ia buscando aquilo ali. Chegou um determinado momento, nós não sentimos assim aquela força devida. O Fransquim disse, olha, eu não estou sentindo nada, e vocês? Rapaz, nós não estamos sentindo nada também não, o samba disse. Papai, não estou sentindo nada, então acende a lamparina aí, com as porongas. Eu fui, taquei o isqueiro e acendi. Esse carro tudo no escuro? Tudo no escuro. Eu taquei o isqueiro e acendi. Acendei as porongas. Aí foi servida a canecada para cada um de novo, que chamamos de caneco. Aí, paga as porongas. Paguei umas porongas. E aí, o Fransquim disse, bajara, meu filho, deu um toque no violão. Aí o bajara começou. Tim, 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 tim. Aí o Fransquim puxou o solo da sanfona e começou. Aí eu já comecei a perceber que já haveria uma mudança. E o Fransquim disse assim, meninos, vocês já estão sentindo o efeito do cipó? O samba disse, papai, eu estou sentindo nos meus ouvidos, parece que assim vem um enxame de italiana. O bajara disse, eu já estou com uma frivioca grande nos pés. E o Fransquim disse, rapaz, o cipó já chegou de mim e foi assoprando mesmo. E tu, Icó, de Gapau, também já estou vendo uns negócios bonitos. E aí começou. O Fransquim começou a cantar e a tocar os cânticos.
Ele começou, me lembro muito bem, do primeiro cântico, era assim. No solo da sanfona ele começou. Se eu fosse moça, não queria me casar. Ia gozar as vaidades do mundo. Mandava fazer um vestido de modelo. E eu cortava meu cabelo e namorava todo mundo. Um sanfoneiro mandou me convidar. Faria uma festa lá no alto do sertão. Telefonei que de pé não ia não, que a viagem é muito longe e eu só vou de avião. O avião do campo ele voou, mas na ladeira de São Pedro ele parou. Parou porque era falta de gasolina, mandei buscar na usina, a mulher não me mandou. Ô mulher, tu fizeste ingratidão, fez eu perder uma festa lá no alto do sertão. Mas agora vou te dizer, uma mulher como você não presta nem pra morrer. Rapaz, nessa hora eu já tava, só eu sabia como era que eu tava. Isso sentindo o Já efeito. sentindo o efeito do cipó. Aí o Francisquinho continuou. A sanfona dele, e vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinho. E nós entrando naquele reinado. E vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinho. Perguntei o carneiro velho onde o rebanho dormiu. Carneiro me respondeu nos altos das melancias. Procurei segunda e sexta, quarta e quinta até meio-dia. Vim achar esse rebanho segunda-feira, meio-dia. E vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinho. E chega ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinho. Nessa hora já estava tudo bonito. Aí o Francisquinho continua cantando, e vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. Subia os morros com as pragatas de algodão, as pragatas se quebrou e eu caí de pé no chão. Subi o morro com 10 curiscos na mão, castigando numa perna no ronco do trovão. E vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. E nesse ente o tempo já está estrondando. E vem arara, vem ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. Totonha não quer que eu fique, Maria não quer que eu vá. Totonha das Alagoas, Maria é do Ceará. Totonha não quer que eu fique, ele repetiu. Maria não quer que eu vá, Totonha das Alagoas, Maria do Ceará. Aí ele volta a repetir. E vem arara, aí chega ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. Quem for pra Pachadinha, leve sua panelinha. Aí dá aquela pausa. Que arara não cozinha só se for torradinha. E chega ararinha, quanto mais eu canto arara, mais arara é bonitinha. Aí parou e disse, aí meninos, como é que tá? O samba disse, papai, o cipó tá é bom mesmo. Ele disse, agora nós vamos chamar a força do cipó. Aí começou. Chegou o general de Umbanda, iê. Chegou o general de Umbanda, iá. Chegou o general de Umbanda, iê. Chegou o general de Umbanda, iá. Morão, morão, morão. Tem tanta laranja madura, menina, não pode, por que que não cai? Aí o Bajara na segunda voz. Morão, 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 balança no galho que ela cai. Aí o Francisquinho, chegou o general de Umbanda, iê, chamando força. Chegou o general de Umbanda, iá. Chegou o general de Umbanda, iê, iê. Chegou o general de Umbanda, iá. Aí ele disse, morão, 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 tem tanta laranja madura, maninha, no pé, por que que não cai? Morão, 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 balança no galho que ela cai. Aí o samba, pá, caiu lá de cima do galho da goiabeira. Bateu, rapaz, em cima dessa panela de cipó, espocou, foi tudo para todo canto, esbagaçou essa panela. Aí, ai papai, quebrei minhas costelas. Nessa hora o Ronaldo tinha encontrado também, já nessa época. Aí disse, lá veio um touro preto, espalhou todo mundo, quebrando tudo desse goiabal. E aí acabou, foi tudo nesse sentido. E aí vamos, meu irmãozinho, trabalhar para trazer esse pessoal da mata de volta. Isso no escuro. No escuro. E o samba, ai minhas costelas, papai. Eu disse, eu não te falei, sabe? O que é que tu fazia, homem, em cima dessa janela?
Mas Icó, tava tão bom o cipó, meu filho. E por que, samba, que tu achou de cair? Ele disse, rapaz, quando disse, balança no galho que ela caiu, eu desapreguei, meu filho. E aí foi uma confusão, Deus nos acuda. Um rapaz chamado Francisco aperreou e coloquei ele do lado da casa, levei para dentro de casa. Aí o Fransquinho dizia assim, Franci, meu filho, assopre para mim. Aí o Francinho assoprava pro Fransquinho. Ele dizia, eita, que agora tá forte mesmo. Aí o samba doente das costelas, ai papai, assopre para mim, que é para facilitar. E o pai dele assoprava para ele. E o samba, ai papai, agora tá bom mesmo. Bajara, samba, manda para mim, meu irmão. Aí ele, 3 assopras, ele dizia, agora é que eu tô sentindo mesmo. Aí eu também, naquele dia, fazia pai de rapaz, sopra pra mim também, Bajara. Bajara soprar, a gente sentia aquele efeito. Uma vez, lá nos cânticos, que depois que ele diz que abre esses trabalhos, aí tem uma música que é dos cânticos. É como, não vamos dizer assim, questão da união. A união tem todos os seus rituais, mas os curiosos também têm os rituais. Então, eu me lembro muito bem que tem um cântico que ele diz assim, depois que abre, que é o General de Umbanda é para abrir, depois que abre ali, aí que a gente viaja mesmo, através de outras músicas. Então o cântico diz assim, que eles consideram a cego como se fosse uma chamada no tempo dos mestres de curiosidade. Ô Iracema, como é bonito a tua idade tão pequena. Vem Iracema dançar e derramar suor, como é tão belo o reinado do cipó. Vem cipózinho, com galho e nó, como é tão belo a chegada do cipó. Ô Iracema, que diz que a Iracema é a mulher, é como se fosse assim uma princesa do vegetal. Do lado dos médicos de curiosidade eles têm como nas florestas tem. Ô Iracema, como é tão bela a tua idade tão pequena. Vem Iracema dançar e derramar suor, como é tão belo. Aí eu disse, bebeu cipó com Icó. Eu disse, não, Icó, aí não, essa parte não tem no cântico. Tu já quer inventar, rapaz? Eu queria botar o meu apelido também no cântico, né? Vem cipózinho, com galho e nó, como é tão belo, bebeu cipó com Icó, que meu apelido é Icó. Eu disse, não, aí não, o Francisquinho cortou, isso aí não dá certo não. Então tem esses cânticos, daqui até inteirar a chave para eles, mas não deixaram, entendeu? Esses cânticos aí, eles estão gravados em outros campos ou só usam para quando bebia o cipó naquele tempo? Não, para os curiosos já era uma cultura deles, vindo de um deixando para o outro. Inclusive, teve um dia já na União, numa mensagem lá no Seringal, encontramos um senhor lá. Eu nem estava nesse dia, mas os meninos encontraram um senhor que ele falou a respeito desses cânticos. Ainda pediram até para ele cantar lá só para ver. Ele ainda iniciou esses cânticos, só que ele não sabe assim, ele não tem mais aquele, já é um senhor de idade, a memória dele talvez não lembre de tudo. Mas ele ainda iniciou a música da Ararinha, então os curiosos usavam isso aí por muito tempo, na nossa região lá. Essa minha chegada na sociedade na época, eu com 15 anos, eu bebia esse chá. Agora o chá me chamou a atenção, foi por causa da minha mãe. Eu tinha mais ou menos aproximadamente, eu acho que uns 8 anos de idade. E a minha mãe contando para algumas pessoas naquela época, que visitou a aldeia dos índios lá, naquela época a aldeia chamada Timbaúba, lá, e ela disse que convidaram ela para beber esse chá, os índios. E ela bebeu esse chá, e ela disse que assim que ela bebeu o chá, pediram para ela deitar numa rede, que ela dá até o nome de tipóia, uma tipóiazinha, não era aquela rede, era uma tipóiazinha. E ela deitou nessa tipóia. É uma espécie de, que não é rede, fosse a metade de uma rede, que eles ajeitam, uma tipóia. E ela disse que viu uma estopa, aquelas que os índios usam para trazer a macaxeira, aquela coisa. E quando chegou o efeito do cipó, ela disse que olhou, viu como se fosse uma onça pintada. Aí ela disse que, naquele efeito, ela disse assim, rapaz, que onça pintada, perto da minha rede. Aí ela disse que escutou aquela voz do pajé. Não, é o cipó. Aí ela já saiu daquilo ali. Aquilo ali já passou da mente dela, ela já não viu mais aquela onça. Ela disse que chegou o momento que ela como se ela estivesse navegando num navio, ela estava dentro do navio, no meio do mar, uma coisa muito bonita, e ela estão achando tanto aquilo bonito que ela disse assim, eu estou dentro do navio no meio do mar, que mar bonito. Aí aquela voz do pajé, que ela escutava, é o cipó. Aí ela já saiu dali, já foi para outro lugar. E ela disse que eles davam o nome, quando concluiu ali, de o cinema dos índios. Era como se fosse o cinema dos índios. E ela contando aquilo, aí eu fui e disse assim, naquela época passava o cinema para nós, era o Cinapolo, era
O Cinepolo era um local lá em Tarauacá que passava os filmes, né? Então só tinha como filme aquilo. E a minha mãe dizia que era o cinema dos índios, é um cipó, uma folha que tem na floresta que dá esse cinema. Eu fui dizer assim, mas mãe, cinema? O cinema não é só do Natávio? Aí ela se virou para mim e disse assim, olha menino, este menino é letrado. Tomara que tu não vai atrás disso, Icó. Tu não vai atrás disso. Então aquilo me deixou com memória assim, eu fiquei meio curioso assim, naquela época, assim, com aquela coisa de querer conhecer o que é, como é esse cinema. Porque eu conheci cinema de um jeito. A minha mãe disse que tem uma planta na floresta, de uma folha e um cipó, que os índios dizem que mostra o que tu quer, o que tu vê, o que tu pensa ver. E eu me interessei por isso. E aí fui através dos médicos de curiosidade. E na realidade mesmo, graças a Deus, hoje nós estamos aqui.